resenheiros, tudo bem com vocês? Eu sou a André e esse é o Resenhando com Gabi. Hoje eu vou comentar tudo o que aconteceu no episódio 4 de Manor of Dead. Então o vídeo terá spoiler, já avisando. Se você é novo no canal, clique aqui embaixo, se inscreve, compartilhe o vídeo com seus amigos e deixa like. Mas deixa muito like, porque assim eu sei que vocês estão gostando. Tudo bem? Resenheiros, que o Tan está bem suspeito, realmente está. Mas todo mundo nessa série, todo mundo a gente suspeita. O único que a gente não desconfia que seja o assassino até o momento é o Dr. Ban. Porque do resto eu acho que todos eles escondem alguma coisa ou todo mundo sabe quem matou ela e todo mundo sabe o que está acontecendo na cidade e está tentando esconder. Na minha concepção, tá, gente? E o Tan é um dos meus principais suspeitos. É com dor no coração que eu falo isso, mas eu realmente acho que ele vai ser o assassino no final da história. Que triste se isso acontecer. A gente vê a rotina do Tan e do Ban, agora que o Ban mora com ele. Porque ele fez questão de manter ele na casa dele. É bem legal ver os dois juntos. Ele cozinha pro Tan, o Tan faz pipoca pra eles assistirem filme. É bem coisa bem casal. Um já fica tomando satisfação com o outro, onde você tava, porque você não me atendeu. Então é bem legal assistir os dois interagindo junto. Até porque agora é aquilo que eu falei, né? O Tan está cantando ele o tempo inteiro. Ele fala que não, mas ele está. Por quê? Acontece um momento em que o Tan chega tarde em casa e o Ban tava ligando pra ele e ele não atendia. Aí quando ele chega em casa, o Ban pergunta pra ele: onde você tava? Eu estava te ligando e você não atendeu? Aí ele falou assim que ele tava com muito trabalho e ele também teve que passar no bar. Ele fala, acho que o nome do bar acho que é La Mystique, uma coisa assim. Aí o Ban fala: eu lembro deste lugar. Aí ele chega bem pertinho dele e fala assim: é o lugar onde a gente se conheceu, onde você me atacou. Aí ele faz tá, eu já lembrei. Ele lembrou que ele beijou ele lá. Tem até um flashback do beijo deles dois. E aí ele fica o tempo inteiro meio que jogando umas cantadas nele. Aí ele fala pra ele sobre se ele não é atraente. Aí ele fala assim que não é. Deve ser por isso que você não tem namorada. Aí o Tan fala pra ele: quem disse que eu quero namorada? Aí o Ban fala: ué, por que não? Aí ele diz que se ele, pra quem já tem o Tan, que assiste filme com o Ban, ele diz: se eu já tenho você que assiste filme comigo, a gente come pipoca junto, a gente divide a mesma cama, você cozinha pra mim, eu posso conversar sobre tudo com você, quase tudo, né, Max? Porque não é tudo que você tá contando. Eu posso conversar sobre tudo com você. Por que eu vou querer uma namorada se eu já tenho a pessoa perfeita? Isso não foi uma bela de uma cantada, gente. Foi a cantada que ele deu no Tu. Só que, claro, né, meu amor, nessa série, ele está gostando dele, mas ele está todo donzela, fica todo vermelho. Quando ele, faz esses comentários pra ele, ele fica todo envergonhado. Sei que você fica envergonhado, Ban. Me engana. E aí eles ficam ali conversando e eles começam a se conhecer melhor. Então o Ban fala o prato que ele gosta de comer e o Tan fala o que ele gosta de comer. E o Tan gosta de, se eu não tô enganada, é ovos recheados. Isso mesmo, é ovos recheados. Aí ele fala: tão simples? Aí ele fala que é porque a mãe dele não sabia cozinhar e só fazia isso. Aí o Ban pergunta pra ele sobre a família dele. Ele conta mais ou menos e ele pergunta do pai. Ele a princípio não quer contar muito, mas ele só explica que a mãe dele era uma das amantes do pai dele, tanto que o pai dele não vê ele como um filho, também vê ele como um bastardo. Os irmãos, tudo, vê ele assim, a família toda não aceita ele. Que é aquilo que eu já tinha falado pra vocês lá no outro vídeo, que ele é meio irmão ele é meio irmão do promotor Puig. Acho que é assim que fala o nome dele. Ele é meio irmão do Puig, o promotor que sumiu. E aí o Ban fica interessado em saber mais sobre isso. E ele desconversa. Porque daí ele fala: e seu pai? Você não fala dele? Ele, porque é segredo. A gente não precisa contar tudo da vida um pro outro. Ele fala assim. Aí guarda isso que o Ban escutou e fica quieto, pra vocês prestarem atenção no que ele faz. Tá lá, no outro dia de manhã, o Ban decidiu... no outro dia o Ban decidiu que ele ia dar uma entrevista pro repórter que tá tentando saber sobre o caso da Jane. Por que ele quer dar essa entrevista? Porque o delegado, o inspetor, na verdade, aquele inspetor chato,
ameaçou ele, que se ele não entregar o relatório, o laudo da autópsia, logo ele vai informar o chefe do Ban que ele está segurando o resultado da autópsia, enrolando para eles fechar o caso. Aí ele fica bravo com isso e ele decide dar uma entrevista anonimamente, mas todo mundo sabe que foi ele. Embora esteja com a voz diferente, não apareça o rosto dele, todo mundo sabe que foi o Ban, porque os detalhes que ele dá. Aí ele decide dar essa entrevista. Então, no outro dia, ele vai na entrevista. E antes de sair, ele deixa o café da manhã pronto pro Tan. Aí o Tan chega bem assim no pescoço dele e fala, nossa, você tá cheiroso. E o que ele recebe em troca? Um pão na cara. Isso. Ele tá com um pão, com geleia na cara dele. Aí ele fala pra ele, hoje eu não posso te levar pro trabalho. Ele fala, não, tudo bem, eu preciso ir com o meu carro, porque eu tenho coisas pra fazer. E o Tan pergunta, coisas? Que coisas? Aí, lembra que eu falei, segura essa informação? Vem a vingança. Ele vira pra ele e fala assim, segredo. A gente não precisa contar tudo da vida um do outro, um para o outro. Usa a mesma frase que o Tan falou pra ele, ele fala pro Tan. Aí o Tan fica com uma cara de tipo, fui feito de palhaço. É bem essa cara que o Tan faz. Ele fica com uma cara tipo, não acredito que você fez isso comigo. E ele sai, todo serelepe. Ele dá a entrevista, e aí a entrevista bomba na internet, fica viral, gente. Todo mundo começa a ver, todo mundo começa a comentar, os jornalistas começam a falar disso. E a irmã da Jane vai atrás do chefe de polícia e toma uma atitude. E questiona, fala, como é que vocês vão fechar o caso da minha irmã se ela foi assassinada? Ela não se matou? Vocês nem investigou ainda? Aí o chefe de polícia acha estranha essa investigação e fala que o caso não vai ser fechado, que ele vai resolver isso. E realmente, ele dá uma coletiva de imprensa e ele fala que o caso dela continua em aberto. Aí no repórter fala, então quer dizer que o caso dela foi assassinato mesmo. Ele a princípio não quer falar, mas aí ele fala, foi assassinato. E a gente vai investigar até o fim. E aí pro inspetor que tava lá se achando e querendo botar pressão, ele tem que abaixar a crista e seguir as ordens do chefe. E aí ele tem que ir lá no caso dela e colocar que não foi suicídio, sim assassinato. Ele teve que engolir o Ban. Então, nesse momento, o Ban foi 1-0 pro Ban. E o Ban chega em casa e o Tan tá vendo o vídeo. E aí o Tan fica muito bravo com ele, mas o Tan fica bravíssimo. Fala pra ele que ele não devia ter feito isso, que ele devia ter perguntado primeiro, que ele falou que não ia dar entrevista. E aí ele fala, você não tá fazendo nada. Você tá falando que você não fez nada, nem parece que você se importava com ela. Você disse que se importava, mas você não fez nada pra investigar ainda. E aí isso foi um tapa na cara do Tan. Embora eu acho que o Ban tem uma pontinha de razão. Porque eu não vejo ele fazendo muita coisa pra descobrir quem é o assassino. Até parece que ele já sabe quem matou ela. Na minha concepção, gente, é o que eu tô falando. No meu ponto de vista, parece que o Tan sabe quem matou ela. E tipo assim, eu não vou me meter porque é um rolo deles. Até porque no comecinho desse episódio a gente vê que a Jane também não era tão inocente. Porque tava, lembra lá no primeiro episódio, que teve a briga em que o Tan bateu no Pand, no irmão dele? Então, no momento que ela empurrou o fotógrafo, a gente viu isso. No começo desse episódio, que ela colocou um cartão de memória no bolso desse fotógrafo, do repórter, para poder ele ver o que tem ali dentro. Era alguma informação que ele deveria mostrar, bombástica, porque ele acaba com ele vendo abrindo esse cartão de memória e ficando surpreso com o que tem ali, agradecendo ela. Então, se vê que ela sabia de alguma coisa, ou ela estava tentando revelar alguma coisa, ou ela fazia parte de algum esquema e acabou sendo morta por isso. E o Tan sabe o que é, ou ela sabia demais. E o Tan sabe o que é, então parece que ele não está se importando em investigar, ir muito fundo na história, porque parece que se ele se aprofundar na história, vai feder pro lado dele, porque aí vai estourar tudo dele também. É o que me passa, que parece que tanto o Tan quanto o promotor lá, o Pand, não querem que o Ban e o inspetor, e as pessoas em toda ali, não quer que ele investigue, não quer que ele descubra o que está acontecendo, porque vai sujar todo mundo nessa história. Todo mundo está envolvido, de alguma forma. É o que me parece. E tudo tem ligação com o primeiro assassinato que começou a série, que foi a aluna da Jane, que ele disse que ela foi abusada sexualmente, ela foi drogada. Então, eu acho, sim, que tudo tem a ver com essa história. Tudo tem uma ligação nessa história aí. E o Tan
continua discutindo com ele, e aí o Tan fala, e quando ele fala isso, o Tan fica chateado. Aí o Tan fala assim pra ele que ele tava preocupado com a segurança dele, que se alguém vem, se a pessoa que matou tá solta e vir matar ele também. Como é que você sabe, Tan, que pode fazer isso? Aí ele fala pra ele que ele vai continuar, ele não vai desistir. E aí o Tan sai estressado, deixa ele sozinho e vai pra outro lugar. E no outro dia, eles não se falam, ele vai trabalhar, e aí ele trabalha lá, tranquilinho. Na hora de ir embora, ele tá sentado, o estagiário dele ainda pergunta, ué, ninguém veio te buscar hoje? Aí ele, não. E ele liga pra ele, mas ele ligou na intenção de pedir desculpa, o Ban ligou na intenção de pedir desculpa pro Tan. Só que aí o Tan já pediu desculpa primeiro, e aí ele não quis falar, eu liguei pra pedir desculpa. Não, ele fez sim, que bom que você entrou nesse assunto. Tipo, ele deu aquela respirada aí. Eu não precisei ser o cara que foi lá e voltou atrás do que falou. Foi ele. Vocês entenderam? Mas aí eles dois acabam conversando. E o Tan fala pra ele assim, que eles não vão ter mais segredos um com o outro. E que eles vão aprender a conversar sobre tudo. Que eles precisam conversar sobre tudo. Parece que os dois já tá até casados, né, gente? Falando assim, mas é. E aí, ele fala pra ele assim, eu vou te ajudar a investigar o caso da Jane, eu dou minha palavra. E aí o Pan pergunta pra ele se ele tem alguma notícia, se ele soube de alguma coisa sobre o promotor que é amigo dele, o Point. E ele garante que não sabe de nada. Só que vocês lembram no que eu acabei de falar, que ele disse que eles dois não teriam mais segredos um com o outro? Ele mentiu novamente. Ele já está mentindo, aí é por isso que eu tô falando, que a minha pulga atrás da orelha com o Ban não sai por nada. Eu tento arrancar ela, mas ela tá fixa ali. Ela colou, porque eu tenho certeza que ele tem alguma coisa a ver, ou ele sabe de alguma coisa. E aí eles conversam sobre isso, e ele fala que ele não vai mais esconder nada dele, um não vai esconder mais nada do outro, ele garante que não tem notícia nenhuma do promotor. Ponto, desliga ali. Só que ele está indo para um lugar que tem umas casinhas, umas cabanas meio isolada, e ele desce do carro já suspeito, olha para um lado, olha para o outro, e quando ele chega na porta desta casa, quem é que sai de dentro da casa? Quem sai de dentro da casa, gente? O promotor. O promotor que ele tinha acabado de falar pro banco que ele não tinha notícia. Você viu como que ele mentiu descaradamente pro banco? O Tan mentiu que ele não ficou nem vermelho nesse momento. Aí eles acabou nisso, os dois se encarando, sabe, assim, eles olhando pro lado pra ver se ninguém tinha seguido ele. Então eu não sei se eles dois estão trabalhando junto pra pôr quem matou a Jane na cadeia. Então não sei qual é a trama dos dois, mas os dois estão junto nessa trama. Eu espero realmente que os dois estejam simplesmente se unindo pra desmoronar toda a bandidagem do pai deles, que o pai dele dá pra ver que é um cara bandidão mesmo. Então eu espero que eles dois estejam fazendo isso. E que nenhum dos dois seja culpado pela morte da Jane. Eu espero isso, tá, gente? Embora minha suspeita tá grande que vai se confirmar de que vai ser o Tan. Mas eu tô rezando pra não ser. E eu quero saber a opinião de vocês. Então coloca nos comentários aqui, gente, o que vocês estão achando de tudo isso. Vocês também têm essas teorias mirabolantes como eu, que eles dois estão unidos para revelar alguma coisa, para destruir alguma coisa, para acabar com uma facção, ou simplesmente eles dois estão tentando se proteger por saberem quem matou a Jane, estão tentando se proteger? Então coloca nos comentários, eu quero saber a opinião de vocês e quero saber o que vocês acham dessa história dele continuar mentindo pro Ban. Se mesmo assim a gente tá torcendo pro Ban ficar com ele, claro. A minha resposta já é claro. Estou torcendo pro Ban ficar com ele. André, mas e se ele for o assassino? Não tem problema, o Ban vai visitar ele lá na cadeia. Vai lá toda semana fazer visitinha. Não tem problema. Vai se visitar. Mas fiquem juntos, tá? Então coloca aqui nos comentários que eu quero saber o que vocês estão esperando também desse casal. Se todo mundo quer que eles fiquem juntos e se todo mundo está achando, chegou a suspeitar. De quem vocês suspeitam que é o assassino na série? Coloca aqui se você já tem o seu suspeito, pra gente saber no final. A gente vai ver quem colocou e quem acertou quem era o assassino da série. Tudo bem, gente? Me segue nas redes sociais e a gente vai se falar por lá também. A gente vai começar a fazer enquetes por lá sobre a série e sobre outras séries. E vamos falar uma coisinha rapidinho, gente. A gente que é muito fã de Tupacorn, que é o nosso eterno Ban e o nosso eterno Nock. Então, por favor, se você gosta dele, não sei se vocês já estão sabendo, mas ele colocou essa semana, ele esclareceu no Instagram e no Twitter que ele tem sim uma doença, ele foi diagnosticado com a síndrome de Bell, que dá paralisia facial. Então o rosto dele estava paralisado, vai ficar uns dias fazendo tratamento.
E ele nos deixou a parte do que estava acontecendo, porque a gente soube que ele foi parar no hospital, os fãs, né? Todos ficaram preocupados, então ele deixou claro que fizeram exames e descobriram que ele sofre da paralisia, da síndrome de Bell, que é uma paralisia do lado do rosto, ou às vezes dos dois lados, então, nos casos mais graves. Então, ele tá fazendo tratamento para isso, ele descobriu, porque ele escovava o dente, o rosto dele não se mexia, ele falou. E a gente tem que mandar várias mensagens para ele, vai lá, segue ele, manda mensagem nas redes sociais dele de apoio, de que a gente é fã e a gente tá do lado dele a qualquer momento. E não importa o que aconteça, a gente vai continuar aqui, torcendo por ele, acompanhando o trabalho dele e feliz quando ele passar por todas essas barras que ele está passando aí da saúde dele e voltar a seguir a vida dele fazendo um trabalho maravilhoso e que a gente ama, certo? Então, se vocês não estavam sabendo disso ainda, só para deixar claro que foi isso que aconteceu com o Tu. Não foi, é uma situação séria, mas não foi assim, Covid, como a gente estava pensando. Muita gente achou que ele estava com Covid. Não, gente, ele não está com Covid, tá? Então, vamos lá rezar por ele e dar apoio pro Tu. Se você é novo no canal, clica aqui embaixo, se inscreve, compartilha o vídeo com seus amigos e deixa like. Mas deixa muito like, porque assim eu sei que vocês gostaram dos vídeos e continuo trazendo vídeos que vocês gostam. Tudo bem? Esse foi o vídeo de hoje, resenheiros. Eu espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês no próximo vídeo.